Dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Então, dando continuidade, né, ao nosso conteúdo, a gente vai para a parte de compostos moleculares e covalentes. Vamos ver um de cada vez, que eu acho que é melhor, né, para vocês entenderem. Lá na página 7 e 8, tá? E os compostos covalentes, eles são substâncias que são formadas quando ocorre assim, quando dois ou mais elementos diferentes são unidos por uma ligação covalente. A ligação covalente é formada por dois átomos que não são metálicos, tá? Aonde eles compartilham um elétron. Então, quando eles fazem esses compartilhamentos, nós temos a característica da ligação covalente, quando ele é um não metálico e quando ele compartilha um elétron. Ele não está doando o elétron para outro composto, ele está compartilhando esse elétron, tá? Então, os átomos, eles se unem na forma sempre de se tornar mais estáveis. Lembra da regra do octeto, tá? Os átomos em geral, os compostos em geral, eles tendem a se parecer com os gases nobres, ou seja, ter 8 elétrons na sua última camada de valência. Então as ligações, elas ocorrem dessa forma. Nem todos os compostos têm a capacidade de se tornar estáveis sozinhos. Então, às vezes, eles compartilham esses átomos, como é o caso das ligações covalentes, tá? Então, os átomos são mais estáveis, né? Quando atinge essa quantidade de elétrons, e eles tendem a fazer essas ligações quando quando um átomo não pode doar um elétron e o outro átomo também não pode doar um elétron. Aí ele vai compartilhar esse elétron formando compostos diferentes, como no caso da água, né, H2O, eles compartilham um elétron. O hidrogênio não doa elétron para o oxigênio, eles vão compartilhar os elétrons, formando um composto novo. Em vez de ficar só o hidrogênio e só o oxigênio, eles se ligam e formam água, tá? Então, sempre pensando na estabilidade atômica, tá? Como ele sempre tende a isso, ele está sempre em busca de fazer ligações, está sempre buscando outros elétrons para fazer essas ligações, para que ele consiga chegar à estabilidade, tá? Ao contrário da ligação iônica, onde os elétrons são doados para o outro componente, na covalente eles são compartilhados. Não esquece disso, é diferente, tá? Ligação iônica, ele doa elétrons. Ligação covalente, ele compartilha esses elétrons com outro átomo para criar compostos, né? Isso cria compostos novos. Então isso gera compostos moleculares que surgem ao compartilhar esses elétrons. Acabam formando conglomerados de átomos, né? Então átomos diferentes podem se unir formando moléculas, como é o caso da molécula da água. Porém, assim, o que acontece? Às vezes, ao fazer esse compartilhamento de elétrons em uma ligação, ao invés de formar moléculas comuns, moléculas mais simples, se formam macromoléculas. É uma quantidade muito grande de ligações que ocorrem entre esses átomos, tá? Então, aí você tem o que? Essas ligações abrigam uma quantidade indeterminada e bem desordenada de átomos, porque eles se ligam das mais diferentes formas, como é o caso assim, você encontra macromoléculas na formação do diamante e na formação do grafite, por exemplo. O grafite mesmo que você usa no lápis comum, na lapiseira, tá? Você tem ligações macromoleculares ali muito grandes que formam o grafite, tá? E elas ocorrem devido a essas ligações desordenadas que existem por parte dos átomos. Tem dois tipos de ligações covalentes, tá? Que podem formar compostos. São as ligações polares e as ligações não polares. E isso consiste o quê? Em átomos diferentes compartilhando uma desigualdade de elétrons. Então, se eu falo em ligação polar,
Eu estou falando assim, em ligação de átomos diferentes que estão compartilhando elétrons desigualmente. Então um componente compartilha uma quantidade de elétrons, outro componente compartilha outra quantidade de elétrons. Aí às vezes você tem que fazer em outras ligações. Aí, por exemplo, nós temos um exemplo bem simples de uma ligação polar é a ligação da água, do átomo da água, tá? Que você tem o átomo do oxigênio, né? Ele atrai para si dois átomos de hidrogênio, porque ele vai compartilhar, e isso gera esse composto covalente, tá? E aí você tem a ligação polar, tá? A ligação não polar, elas são formadas por átomos que compartilham elétrons igualmente, tá? Na mesma quantidade. Então, como eu tenho lá no caso da água, você ter o oxigênio que vai atrair elétrons para si, vai atrair, né, para si dois átomos de hidrogênio, isso resulta no meu composto covalente, que é parcialmente negativo, porque na extremidade do oxigênio ele vai fazer esse compartilhamento com o hidrogênio, tá? E ele é parcialmente negativo no oxigênio e parcialmente positivo no hidrogênio. Então você ocorre a atração e ocorre o compartilhamento. Na ligação não polar, que é a minha ligação que compartilham átomos igualmente, eu tenho, por exemplo, o metano. O metano ele é CH4, ou seja, ele é um carbono com 4 ligações de hidrogênio nele, tá? Então, dentro disso você tem o quê? Todos os átomos compartilham seus elétrons igualmente. Cada átomo compartilha o seu elétron, tá? Então eu vou ter o carbono aqui, eu vou ter um elétron ligado aqui, um elétron ligado aqui, um elétron ligado aqui e um elétron ligado aqui, tá? Diferente do que acontece na água, que você tem o compartilhamento por extremidade, né? Que é o compartilhamento positivo e o compartilhamento negativo. Aí, assim, além disso, uma substância que é feita a partir de um composto covalente, ela tende a não ser dura, tá? Quando ela é feita a partir de compostos iônicos. Então, são compostos, moléculas mais moles que tendem a se separar facilmente também, tá? Tende a ter essa separação fácil. Dentro disso, ainda além disso daí, uma substância feita, então a partir desses, como ela não tem uma dureza muito grande, a facilidade de separação também é grande. Embora sim esses átomos que compõem as moléculas em um composto covalente, eles vão estar intimamente ligados, porque eles compartilham essas ligações dos elétrons, né? As moléculas individuais que compõem a substância, elas podem ter pouca influência uma sobre a outra, fazendo com que elas se separem com uma facilidade grande também, tá? Por exemplo, assim, se você tem uma dificuldade em separar o hidrogênio e o oxigênio de uma molécula da água, tá? Mas a água ferve. Quando você colocou a água a ferver, você vê lá, mas eu não consigo ter essa facilidade de separar esses componentes. Então, quando a água ferve, ela separa as moléculas para que a água passe de um líquido para gás, tá? Isso se torna uma tarefa fácil quando você, no caso da água, aumenta o ponto de ebulição da água, você aumenta a temperatura sobre ela, tá? E daí ela vai se separar, vai ocorrer o desligamento dessas moléculas e vai transformar isso num gás, tá? Quando você abaixa a temperatura, elas vão se ligar novamente, formando a água. Por isso que quando você coloca uma tampa fria na frente lá do bico da chaleira, você tem a saída do gás, né, que se separou, pois as ligações são frágeis, né, elas conseguem se desligar com uma certa facilidade, e quando ela entrou em contato com a tampa fria, ocorreu a sublimação ali
baixou a temperatura de novo, o que vai acontecer? Elas vão se atrair novamente, se atraindo novamente, elas vão formar o composto covalente de novo, tá? Vão formar água de novo. Outra característica que a gente tem assim, tem componentes que daí tem mais dificuldade de dissolver, tá? Dentro dessas características. Aí assim, como as ligações químicas que ocorrem entre os átomos, né, elas são mantidas juntos dentro de moléculas ou cristais, elas vão formar compartilhando esses elétrons. Então, elas podem ocorrer a formação delas também a partir de transferência completa de elétron. Aí que nós temos as ligações iônicas. Quando você tem a transferência, não teve transferência, você tem ligação covalente, tá? Daí nós temos os exemplos dos compostos moleculares, né, dentro disso, porque assim, a gente não pode esquecer nunca dos pontos principais, tá? Que quando a gente fala na ligação covalente, é aquela que vai compartilhar elétrons, tá? E você tem envolvido a metal, né, um não metal com ela, e um átomo de hidrogênio ou dois ametais, ou ainda dois hidrogênios, que é o caso da água. Não esquecer que a característica do átomo é alcançar estabilidade, tá? Tem exceções? Tem, mas a maioria dos átomos é chegar à estabilidade, chegar a alcançar a teoria do octeto, até os 8 elétrons na última camada na camada de valência, né? Na última camada eletrônica. Daí assim a gente tem as propriedades comuns dos compostos moleculares, né, que são formados, e tem umas características em comum, que é o caso que eu falei da água, né? Você tem uma baixa fragilidade energética, então ele consegue se separar mais fácil, tá? Então ele tem um menor ponto de fusão e um menor ponto de ebulição, tá? Que é simbolizado ponto de fusão por PF, ponto de ebulição por PE, tá? Então é menor esse ponto. Caso o exemplificado na água, você ferveu, ela se transformou em vapor, você quebrou as ligações, tá? Isso daí comparando com compostos iônicos, que é quando você doa elétrons. E isso acontece porque a atração entre as moléculas são menores, tá? Então você precisa de menos energia para separar elas também. Claro que existem exceções, né? Uma vez assim que o ponto de ebulição e o ponto de fusão, eles dependem da massa molar de toda a substância. E quanto maior for, maior é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Isso a gente vê de exemplo no diamante, né? Porque o ponto de fusão do diamante é gigantesco, como ele se apresenta como uma macromolécula e ele possui uma quantidade de números indeterminados de átomos de carbono, tá? Porque o diamante ele é feito à base de carbono, ele é feito à base de compostos orgânicos, né, de carbono. Então uma quantidade indeterminável de carbono são ligados, tá? E isso vai dar dureza para o material, e essa é a exceção, que o ponto de fusão dele é muito grande, tanto que para formar diamantes nós precisamos de pressões gigantescas também, para que ocorram essas ligações entre os carbonos. E daí em contrapartida nós temos essa dificuldade de separar, porque o ponto de fusão dele é muito grande. Mas no geral eles apresentam essas características do ponto de fusão e ponto de ebulição menor, tá? Possuem uma dureza menor também. Os compostos moleculares eles costumam ser mais macios, tá? Por exemplo, se você pega o carvão ele é a base para a formação do diamante, tá? O carvão é mais mole, ele é mais macio, ele é mais maleável, o ponto de quebra dele é menor, o ponto de fusão e o ponto de ebulição é menor,
tá? O que acontece na transformação do diamante é porque nós temos esse ponto de fusão muito grande e a pressão muito grande que é feita em cima do carvão, e daí as ligações de carbono elas se ligam de tal forma em grande quantidade que formam o diamante, tá? Que apresenta a maior dureza de todos os materiais conhecidos. Então isso é somente pela organização dos átomos de carbono nessa substância. Eles têm uma menor capacidade de conduzir energia elétrica também, tá? Ou a corrente elétrica e calor. E acontece assim, porque para ter condução elétrica, a gente tem que ter mobilidade dos elétrons. Os elétrons têm que ter uma certa mobilidade para que eles consigam se movimentar no meio, tá? Quando ocorre isso daí, você tem a transmissão da corrente elétrica. Na ligação covalente, como os elétrons são compartilhados, eles não ficam livres para conduzir energia elétrica, tá? Não é ligação iônica que doa elétrons para um outro material. A covalente compartilha. Então você tem a dificuldade da transmissão da corrente elétrica. Claro, ressaltando o seguinte, tem uma exceção que é a grafita, né? Que é o material que origina o grafite que nós utilizamos no lápis e na lapiseira. Embora as ligações conjugadas, né, você tem a hibridização, ou seja, a segunda camada de valência é sp2, então você tem a ligação com o átomo de carbono que permite o movimento de elétrons. Então é uma exceção na transmissão da corrente elétrica, tá? Isso em relação à condução de calor, pois vão apresentar baixa condutividade térmica. Então aí muitos dos compostos moleculares são utilizados como isolantes, porque eles têm uma baixa distribuição térmica também, da mesma forma que ocorre na corrente elétrica, com exceção da grafita. Lembra disso daí, tá? No nosso dia a dia nós temos presentes vários compostos moleculares, né, que são utilizados no meio industrial, que são utilizados em casa. A água, a sacarose, que é o açúcar que a gente utiliza em casa, que a ligação dela, por exemplo, ela se coloca lá, eu tenho 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio. Então a forma molecular dela é C12H21O11, que é o açúcar que a gente utiliza em casa. E a gente vê que a quebra, o ponto de fusão e o ponto de ebulição dele é baixo. Então é bem fácil de se quebrar essas ligações, esse compartilhamento de elétrons que existe entre eles, tá? Outro caso, o etanol, que a fórmula molecular do etanol é C2H6O. C2H6O é o etanol que a gente utiliza nos produtos de limpeza e higiene pessoal, nas bebidas, no combustível. São compostos assim, são muito utilizados e possuem ligações fracas, ponto de fusão e ponto de ebulição baixa. O ácido acético, que é o do vinagre, a fórmula molecular dele é H4C2O2, tá? Lembra que eu tinha falado para vocês da organização molecular? Sempre o composto que tem mais átomos, né, vai ter mais átomos disponível, vem por primeiro. Por isso que a gente tem essas ligações que ocorrem sempre na presença da esquerda para a direita, tá? Que é feita essa organização. Aí nós temos o peróxido de hidrogênio, por exemplo, que é a água oxigenada que a gente utiliza, que é 2 hidrogênio e 2 oxigênio que se ligam, que compartilham elétrons que formam os compostos covalentes, tá? E é utilizado para tratar ferida, para a indústria farmacêutica, indústria cosmética, nos desodorantes, tá? Nos descolorantes de cabelo, de pelo, e nas indústrias como alvejantes, tá? Então isso daí são os compostos covalentes que têm uma menor capacidade de ligação, um ponto de fusão menor e um ponto de ebulição menor. Então a capacidade de desligamento delas também
é menor, tá? Baixa resistência, solubilidade, baixa condutividade elétrica, polaridade deles também, porque você tem aquelas ligações como ocorre do hidrogênio e do oxigênio, você tem a ligação, uma atração negativa e uma atração positiva, então não tem deslocamento de carga da molécula, tá? Porque ele vai fazer apenas o compartilhamento dos átomos. Espero que tenha entendido, pessoal. Dei uma olhadinha no material em anexo, tá? E na apostila. E a próxima aula a gente vê sobre ligação iônica, tá? Que aí sim você tem a doação de elétrons para a formação de outras moléculas. Um grande beijo, fiquem bem e até a próxima aula.